Seida abre a gaveta onde Satyumis deixou o dinheiro enquanto chorava. Ela toca as notas e moedas e não consegue conter as lágrimas, então olha para Arda que está dormindo ao lado de Doruk e Nizam. Arif e Bahar ainda estão no restaurante e se divertem muito trocando olhares amorosos. Após terminar a reunião, os dois caminham e Bahar diz a ele que seus amigos são muito legais. Arif diz que é verdade que sente muita falta dos companheiros. Ele agradece a Bahar por acompanhá-lo, pois não poderia ter vindo sozinho. Bahar diz a ela que aquele encontro também a ajudou a relaxar a mente e a se sentir melhor. Ela esfrega as mãos e Arif pergunta se ela está com muito frio, depois pede que ela estenda uma das mãos. Bahar pensa que vai pegar a mão dela, mas na verdade Arif coloca alguns sanduíches quentes que acabou de comprar e os dois riem. Eles ficam em frente a uma árvore de Natal e tiram algumas fotos para mostrar às crianças. Eles então tiram fotos deles juntos e voltam felizes para casa. No dia seguinte, Bahar está preparando as crianças para a escola. Eles perguntam se é verdade que seu avô Enver venderá sua casa e ela receberá dinheiro por isso. Bahar pergunta onde ouviram isso e Doruk diz que o ouviram dizer isso a Seida. Bahar diz que espera que a casa seja vendida em breve. Doruk pergunta se vão comprar muitos presentes. Bahar fica surpreso e Nizam avisa que na escola eles estão brincando de amigo secreto. Bahar diz a eles que se venderem a casa comprarão os presentes, caso contrário verão como resolvem o problema. Nizam diz a ele que eles deveriam dar um presente adequado porque seus colegas dão coisas muito caras. Bahar diz que isso não está certo e então eles vão conversar sobre isso, vestem os casacos e saem do apartamento. Mais tarde, enquanto descem as escadas, Doruk conta à mãe sobre uma longa lista de pessoas para quem comprarão um presente de Natal. Ao saírem do prédio encontram Seida e Arda. Bahar os cumprimenta e pergunta para onde vão. Seida responde que Satyumis ainda está um pouco doente, então ela vai trazer para ele um pouco de sua sopa favorita. Bahar a aconselha a não levar Arda porque ela também pode ficar doente e seria melhor deixá-lo com Enver por enquanto. Seida diz que está bem e leva o filho à alfaiataria. Bahar se despede dos filhos na estrada e vai comprar comida no armazém. Sirin sai do prédio e encontra Seida saindo da alfaiataria. A maluca ondulada cumprimenta, mas Seida não responde e vai embora. Sirin diz que ela é chata e entra na alfaiataria para se despedir do pai, que está brincando com Arda e não olha para ela nem lhe diz uma palavra. Sirin diz que ela cuida daquela criança, mas a mãe nem a cumprimenta. Enver continua ignorando-a e Sirin vai embora. O alfaiate permanece pensativo. No caminho, Sirin conhece Bahar, que também a ignora e vai embora. Sirin diz que ela é estúpida e que sua irmã e Seida não têm educação. Bahar entra na alfaiataria e cumprimenta Enver. Ele pergunta como ela se sente e a mulher diz que não sabe se foi uma boa ideia colocar os filhos naquela escola, pois agora eles têm que pagar os presentes de Natal, frequentar festas de Natal, final de ano, mandar flores para professores e outras coisas. Ela quer que os filhos ingressem no grupo, mas não tem condições financeiras e não sabe o que fazer. Enver diz a ele que era um risco que eles sabiam que teriam que enfrentar. Ele pede que ela não se preocupe porque está convencido de que tudo vai ficar bem, basta ter paciência. Bahar diz a ele que espera que sim, porque não quer que seus filhos sofram. Da mesma forma, Enver diz a ele que o homem que estava interessado em comprar a casa não fala há vários dias. Bahar diz a ele que isso está errado e talvez ele ligue mais tarde, então ele diz a Enver que irá se trocar para procurar trabalho e quando voltar irá buscar Arda. Enver pede que ele não se preocupe e Bahar sugere que ele coloque um travesseiro nas costas. Ela sai do mercado e na entrada do prédio encontra Yusuf que pergunta se ela ainda está procurando emprego, já que o chefe de uma de suas amigas precisa de uma pessoa para limpar sua casa. Bahar pede o endereço e o velho careca ele dá para ela, dizendo que é só 2 vezes por semana. Bahar diz a ele que está interessado em trabalhar lá. Yusuf pede que ela escreva o número do amigo no celular e avisa que ela deve dar a ele metade do que ganha porque foi ele quem a ajudou a encontrar o emprego. Bahar discorda e sobe as escadas enquanto Yusuf grita com ela que ela certamente quer que seu filho Arif a apoie e isso não vai acontecer. Seida chega na casa de Henry Kisme e abre a porta. Eles se cumprimentam e Seida avisa que trouxe sopa para Satyumis. Kisme pede que ela dê a ele, mas Seida recusa e diz que se Satyumis estiver acordado ela gostaria de vê-lo.
Kisme permite que ela passe e Seida quer tirar os sapatos, mas o advogado diz que está tudo bem. Seida vai até a cozinha e cumprimenta a pequena Sachilmis. Henry a cumprimenta e pergunta se ela sentiu falta deles. Seida conta que fez uma sopa para Sachilmis e veio deixar para ela. É um remédio muito bom que é uma receita de Bahar. Kisme leva a sopa para esquentar e Henry diz a Seida que ela não deveria ter feito isso porque vai levar Sachilmis ao médico e hoje não irá à escola. Então, ele pede para Seida se sentar. Ela o faz e pergunta como ele vai cuidar de Sachilmis o dia todo, se ele não precisa trabalhar e Henry responde que não há nada mais importante que o filho. Além disso, ele conta com a ajuda do Kisme. Seida chateada diz que não sabe se Kisme sabe cuidar de crianças. O advogado a ouve e relembra sua verdadeira história com Sen. Kisme era casado com ele, eles esperavam uma filha juntos e estavam muito felizes. Kisme disse a Sen que ela não estava muito convencida em trabalhar com seus chefes porque eles lhe perguntavam coisas estranhas. Sen disse a ele que não havia nada de errado em os chefes terem um lado negro. Afinal, eram apenas negócios. Kisme pediu-lhe que tivesse cuidado e Sen disse-lhe que não havia problema, tudo o que ele fez foi vender carros na galeria. Kisme sorriu e Sen segurou suas mãos. Henry pergunta a Seida se ela quer comer alguma coisa, mas ela diz que não e agradece. Kisme coloca a sopa quente na mesa e Seida alimenta Sachilmis enquanto pergunta se ele se divertiu com o pai e diz que aquela casa é muito bonita. Sachilmis responde que sua casa também é muito bonita e que espera poder visitá-la novamente em breve. Seida sorri muito feliz. Enquanto Kisme os observa, ele se lembra da vez em que perdeu seu bebê. Ela entrou em um estacionamento após ter comprado diversas coisas para a filha. Enquanto elas guardavam no porta-malas do carro, 3 homens se aproximaram, a jogaram no chão e a bateram e chutaram com força. No hospital, ela e Sen foram informados sobre a perda do bebê e Kisme, chateado e gritando, disse a Sen que era tudo culpa de seu chefe. Esse homem foi quem ordenou que tudo isso acontecesse. Sen se sentiu arrasado. Sachilmis termina de tomar a sopa e Seida o parabeniza. Os olhos do Kisme se enchem de lágrimas, ela se levanta da mesa e vai embora. Seida avisa a Henry que irá embora e se despede do filho. Então Henry a acompanha até a porta e ela pede que ele se despeça de Kisme e ligue para ela após a consulta médica de Sachilmis. Henry diz que sim e Seida vai embora. Henry bate na porta do banheiro por onde Kisme está saindo e pergunta o que há de errado porque ela parece triste, apenas não diz nada e volta para a cozinha. Mais tarde, Seida entra no quarto onde guarda os materiais de limpeza e encontra algumas caixas de papelão. Ela verifica e encontra enfeites de Natal e uma árvore. Por outro lado, Sirin e outros funcionários estão decorando o refeitório com enfeites de Natal. Henry chega com Sachilmis e pede a Arif que cuide do menino por um tempo enquanto ele faz alguma coisa, depois ele irá buscá-lo para voltar para casa. Arif senta-se com Sachilmis e pergunta-lhe como se sentia com o pai. O menino responde que aquele homem é louco. Arif, surpreso, pergunta por que ele diz isso e Sachilmis diz que tudo o que ele faz é errado, ele sempre diz para ele não dizer isso ou não fazer aquilo. Arif apenas sorri e avisa que vai preparar uma torrada que ele vai gostar muito. Seida está decorando uma grande árvore de Natal. Ao perceber, Fazile pede que ele desarme antes que Raif veja, mas nesse momento vemos que Raif entra com vários enfeites que encontrou. Fazile não acredita e Raif avisa a mãe que está ajudando Seida a montar o Natal. Fazile, surpreso, diz que está tudo bem e vai embora. Seida pergunta a Raif por que sua mãe pediu para ele tirar a árvore e Raif responde que talvez seja porque o acidente aconteceu no ano novo, mas não importa porque aquela árvore será a mais linda já criada. Eles riem e conversam enquanto eles decoram a árvore. Fazile vai para seu quarto e se senta em sua cama. Ela se lembra do último dia em que viu seu filho caminhar quando saiu com os amigos e se despediu da mãe. Raif e Seida terminam de decorar a árvore e Raif avisa que ela pode levar todos os enfeites que sobraram para casa para que as crianças construam sua própria árvore. Seida, muito feliz, agradece e diz que Nizam e Doruk ficarão muito felizes. Raif pergunta a ela o que aconteceu com Sachilmis e Seida, um pouco triste, responde que está com o pai em outra casa. Raif pergunta se ele tem uma árvore em casa, se não lhe dará dinheiro para comprar uma. Seida diz que não é necessário e pega as caixas. Na casa de Bahar enquanto as crianças fazem o dever de casa, Doruk conta para sua mãe que há uma grande árvore de Natal no refeitório da escola.
Nizam pergunta a Bahar se eles podem comprar um para si caso consigam vender a casa. Bahar diz-lhe que a venda da casa pode só acontecer depois do ano novo, pois aparentemente o comprador desistiu. Doruk pergunta o que vai acontecer com os presentes que ele queria comprar. Bahar diz que é melhor eles fazerem um desenho para cada pessoa e dar a eles. Embora as crianças fiquem tristes, dizem que está tudo bem. Nizam conta à mãe que hoje conversaram com a professora sobre as resoluções que terão para o ano novo. Ela disse que ajudaria mais a mãe, estudaria inglês diariamente e terminaria de ler vários livros. Doruk diz que também tem seus objetivos. Será muito mais alto, deixará o cabelo crescer, será mais trabalhador e correrá muito mais rápido. Da mesma forma, Doruk diz que irá a um encontro. Bahar sorri e beija seu filho enquanto faz cócegas nele. Henry arruma o filho antes de voltar para casa e pergunta se ele gosta das roupas. O menino responde que sim. Henry diz que foi uma boa ideia comprá-lo, pois vai nos deixar mais doentes. Henry avisa Satchumis que irá buscar o remédio e pede que ela não saia até retornar. Sirin diz a Henry que não encontrou as esferas e Henry responde que não é necessário por enquanto. Então, vendo que Sirin tem uma pequena árvore de Natal nas mãos, pede-lhe que a traga para as crianças. Garota louca e ondulada diz que está tudo bem. Raif está assistindo televisão. Seida chega e informa que alguém chamado Book ligou perguntando se poderia visitá-lo amanhã. Raif pensa e diz que pode ir. Seida pergunta se ele tem certeza, já que não gosta de receber visitas. Raif apenas diz que agora quer e não tem problema. Seida avisa que contará para a mãe. Ela se afasta um pouco, mas depois volta e pergunta quem é aquela pessoa chamada Book. Raif diz que ela é uma amiga e Seida pergunta se ela é uma amiga da escola. Raif responde que ela é uma amiga e colega próxima do ensino médio, é apenas alguém com quem ele viajava e passava muito tempo. Seida fica com ciúmes e diz que está bem, depois vai até o quarto de Fazile, conta que Raif aceitou a visita de Book e pergunta quem ele é. Fazile diz que é amiga íntima de Raif e pega seu telefone para ligar para ela dizendo que ela é uma mulher gentil, elegante e bonita. Seida avisa que ele não deveria ligar para ela, pois ela está um pouco doente. Fazile diz que visitará o filho, não ela. Além disso, você não precisa perguntar sua opinião sobre as pessoas que vêm à sua casa. Antes de partir, Seida conta que Raif deu a ela as sobras da decoração de Natal. Fazile responde que está tudo bem, gostaria de tê-lo avisado também para levar suas joias. Seida olha para ela e lembra que foi Raif quem os deu para ela. Fazile apenas diz que não acredita nele de jeito nenhum. Seida vai embora e Fazile tenta ligar novamente para Book. À noite, Henry mede a temperatura de Satchumis e descobre que o menino não está mais com febre e está muito melhor. Satchumis pergunta ao pai se ele tem futebol ou videogame de guerra e Henry responde que não. Satchumis pergunta por que ele não tem e Henry responde que não gosta muito deles. Satchumis pergunta se existe um cibercafé naquele bairro e Henry pergunta por que ele quer um. Satchumis responde que é para ir brincar. Henry pergunta se ele está agora e Satchumis responde que sim porque está entediado. Henry sugere jogar xadrez, mas Satchumis relaciona com outro jogo mais moderno, mas Arif diz que não tem. Satchumis realmente fica entediado. Seida chega na casa de Bahar e entra na sala muito feliz com uma caixa. Ela pede para as crianças abrirem e ao fazerem vêm vários enfeites de Natal. Doruk diz com tristeza que seria melhor se eles tivessem uma árvore para decorar, mas Bahar diz a ela que não é necessário, eles podem decorar a casa. Nissan tenta animar o irmão. Ao mesmo tempo, vemos que Sirin sai do trabalho com uma pequena árvore em um saco, que Henry deu para ele levar para as crianças. Poucos minutos depois, Nizam ajuda o irmão a vestir o pijama e pergunta por que ele mencionou a árvore se sabe que sua mãe não tem dinheiro para comprá-la. Doruk diz que tem uma ideia, ele se levanta da cama e estica os braços. Aí ele diz que ficará como uma estátua e poderão decorá-lo como se ele fosse a árvore. Nizam diz a ele que isso não é possível e vai até a sala fazer a lição de casa. Doruk pega um enfeite e coloca na mão. Sirin chega a Tarlabazi e em vez de subir com a árvore, decide deixá-la no lixo bem em frente ao prédio. No dia seguinte, Henry leva Satchumis para a escola e conta que é a primeira vez que vê alguém ir para a escola sem mochila. Satchumis diz que não quer e Henry explica que vai à escola para estudar e tem idade para aprender e desenvolver competências. Satchumis não entende e pergunta o que é isso.
Em explica que é necessário que ele aprenda a ler e escrever, ele também deve praticar algum esporte e pergunta ao menino qual esporte ele mais gosta. Satyumis responde que gosta de futebol. Henry fica decepcionado e avisa que irá à escola ver o que a professora lhe diz. Satyumis avisa que a professora vai lhe dizer que ele é um craque e Henry ironicamente diz que tem certeza disso. Eles continuam andando. Seida chega na casa de Fazile muito bem vestida e maquiada. Ela toca a campainha muito nervosa e Raif abre. Seida pergunta onde está sua mãe, mas Raif não responde e diz que ela é muito bonita. Aí Raif pergunta por que ela se vestiu bem e ela responde que hoje terão um convidado, então ela deve dar uma boa imagem. Raif sorri e avisa que Book não virá hoje porque tem outra coisa para fazer, mas virá amanhã. Seida pergunta se a mãe dela está disponível porque quer falar com ela. Raif diz que ela ainda está dormindo porque teve uma noite ruim, mas se ela quer cuidar de alguém pode ser ele porque ela está com fortes dores nas costas e acha que o frio tomou conta dela. Seida o leva para a sala e começa a fazer uma massagem, mas pede que ele tire o suéter e vai trazer um creme. Raif desabotou a camisa para que Seida massageie sua pele. Eles se divertem um pouco, mas de repente Seida ouve Fazile se levantar e deixar Raif sozinho. Ela pega o telefone e corre para o quarto de Fazile. Ao abrir a porta, ela vê que Fazile está mudado e envergonhado. Ela fecha novamente e pede desculpas porque só queria lhe mostrar uma coisa e por isso não bateu antes de entrar. Ela espera um momento e entra quando Fazile permite. Seida pede que ele veja uma foto em seu celular. É sobre ela e Raif na noite em que saíram juntos. Seida pede para ele olhar os brincos que ela usava naquela noite. Raif foi quem pediu que elas usasse. Ela pede que ele não continue a chamá-la de ladra, pois isso é a prova de que seu filho lhe deu as joias. Fazile amplia a foto e vê como Raif parece feliz ali. Promete a Seida que não vai incomodá-la novamente com a mesma coisa e lhe entrega o telefone. Antes de Seida ir embora, Fazile a interrompe e pede que ela lhe envie aquela foto. Seida pergunta se ele pretende ir à polícia, mas Fazile responde que não. Ela com a voz embargada diz que Raif parece muito feliz naquela foto, assim como estava antes. Fazile suspira. Seida sai da sala, deixa cair uma lágrima e manda a foto. Arif está verificando seu laptop e ao ver Sirin pede que ele venha e avisa que as contas não estão corretas e que faltam 450 liras na caixa. Sirin conta que quando saiu cedo para passear com Bahar, um dos funcionários chamado Memen pediu um adiantamento e ela deu a ele, mas esqueceu de avisar. Arif pede que ela não esqueça informações como essa e Sirin com raiva diz a ela que para evitar que isso aconteça seria melhor se ela não faltasse ao trabalho. Então ela reclama porque ele não vai mais com ela para evitar fofocas, mas ele faz. Ele vai com uma mulher que acaba de perder o marido. Arif ordena que ela não fale besteiras e volte a trabalhar, mas a maluca ondulada apenas diz que fala a verdade. Na verdade, se Sapa ainda estivesse vivo, certamente estaria esperando um terceiro filho com Bahar. Arif manda ela ir embora e parar de provocá-lo. Sirin diz que Bahar parece a mãe perfeita, mas é incrível como sua irmã teve 3 homens em um ano, ele, Sart e Sen. Arif não a suporta mais e grita para ela calar a boca. Será que ela não percebe que a única coisa que conseguiu com todo o mal que fez foi fazer com que todos a odiassem, até mesmo seu pai, que é um homem muito nobre. Ele apoia porque está destruindo sua vida. Nesse momento chega Kisme e Sirin vai embora. Ela pergunta se ele tem problemas com Sirin e se a louca o provocou novamente. Arif diz que não a suporta mais porque o mal vive dentro dela e ela consegue tirá-lo de seu controle todos os dias. Então Arif pergunta à irmã por que ela veio e ela lhe diz que Henry lhe mostrará seu novo restaurante e pergunta onde fica. Arif avisa que ele foi embora e não demorará muito. Da mesma forma, Kisme avisa que já existe uma data para o julgamento de Arda e será no dia 10 de janeiro. Arif fica surpreso e pergunta por que tão cedo. Kisme confirma que este será o caso. Arif se arrepende porque disse a Seida que demoraria um pouco e seria um duro golpe para ela. Kisme avisa que Henry conversará com o pai, mas pede que ele não espere muito. Arif preocupado diz que por enquanto será melhor esperar o ano novo passar e então contarão a Seida. Kisme concorda. Arif olha para a irmã e lembra o que ouviu em seu escritório sobre Sen. Pergunta se ela realmente não o conhece, pois sabe que deixou o casaco em seu escritório. Kisme responde que deve ser outro Sen que ela tem como cliente. Arif olha para ela em dúvida. Henry entra no refeitório.
cumprimenta Kisme e os dois vão embora. Ela olha para sua mão ao lado da de Henry e tem outra lembrança. Na noite em que recebeu alta após perder o bebê, ela saiu do hospital com Sam e eles entraram em um carro. Sam ficou furioso e foi até a galeria, deixou Kisme no carro e entrou no local, gritou o nome de seu chefe, que ao vê-lo perguntou se ele havia recebido sua mensagem. Sam enlouqueceu, agarrou o homem pelo pescoço e bateu nele várias vezes. Kisme não diz nada, ela e Henry entram no carro e vão embora. Mais tarde, na casa de Bahar, ela tenta consertar a pia porque está vazando água. Eles ouvem alguém batendo na porta e Nizam abre e vê Arif e o cumprimenta. Ele trouxe avelãs como presente e pede a Bahar e Bahar que lhe permitam consertar os danos. Depois de fazer isso, Arif pergunta às crianças o que elas gostariam de presente de Natal. Os pequenos olham para Bahar e respondem que não querem nada. Arif sorri e diz que então foi uma surpresa. Doruk pergunta se pode dizer o que quer, mas Bahar o leva para escovar os dentes. Arif pede a Nizam que lhe diga o que seu irmão quer. Ela sussurra em seu ouvido como um segredo. Bahar ajuda seu filho a lavar as mãos enquanto critica por pedir coisas às pessoas. Ele sabe que só pode perguntar a ela e, se tiver condições, comprará dela. Os dois voltam para a sala e Bahar serve chá a Arif. Ela pergunta se ele gostaria de se juntar a eles para comemorar o ano novo. Arif responde que sim. As crianças muito felizes dizem que estarão com muitas pessoas, Arda, Seida, o avô, e esperam que haja mais. No apartamento de cima, Sirin termina de se vestir e vê a arma escondida em sua roupa. A louca ondulada pega a arma e acaricia, depois esconde debaixo do colchão e pensa. No dia seguinte, Enver para Sirin ao sair do prédio informa que o comprador da casa ligou para ele e concordou em comprá-la imediatamente. Ele diz isso porque não quer nenhuma objeção, já que à tarde os dois deles irão junto com Bahar para concluir a venda. Depois de receber sua parte, você pode fazer o que quiser. Se quiser sair de casa ou ficar com ele, você pode fazê-lo à sua escolha. Sirin não tem escolha a não ser aceitar. Ela pergunta a Enver se Bahar já sabe e ele responde que sim. Agora ele está fazendo uma cópia dos documentos e manda que ela compareça ao cartório antes das 15 horas. A maluca ondulada diz que está bem e sai muito irritada. No caminho, Sirin conhece Bahar e avisa que ela não tem direito àquela casa. Bahar diz a ela que não tem tempo para lidar com ela e continua andando. Sirin vai atrás afirmando que não tem nada a ver com a casa dela. Ela não cresceu lá e sua mãe sempre lhe disse que esta seria sua herança. Durante anos seu nome não foi citado naquela casa porque sua mãe a esqueceu e a deixou no passado, mas um dia ela decidiu voltar para a vida deles como se sua única preocupação fosse dinheiro, parecendo uma mendiga. Bahar contém sua raiva enquanto Sirin continua dizendo que se tivesse orgulho não aceitaria aquele dinheiro nem cobiçaria os pertences de outras pessoas. Ela finalmente diz a ele que espera que a parte do dinheiro dele fique presa em sua garganta. Bahar para e caminha em sua direção e pede que ela não se preocupe, pois nem um único centavo daquele dinheiro passará por sua garganta. Ela sai e Sirin sorrindo diz que sua irmã é estúpida por colocar seu orgulho em primeiro lugar. Na casa de Fazile, Seida leva Raif até a porta, já que seu convidado acaba de chegar. Ela abre a porta e Seida vê como os dois se abraçam e se cumprimentam alegremente, enquanto se dão as mãos. Book diz a Raif que lamenta não ter podido vir antes. Ele responde que não importa. Seida olha para eles irritada e cumprimenta Book, que lhe entrega o casaco e a bolsa. Ela vai até o quarto de Fazile que a recebe emocionada. Seida ouve como os dois se bajulam e Raif ainda diz o quanto ficou deslumbrado ao vê-la depois de tanto tempo. Ela vai até a cozinha preparar o chá e traz para a mesa onde Book conta a Raif que tem uma galeria de arte em Londres. Seida também trouxe bolo para eles, mas o ciúme não a deixa se acalmar e ela relutantemente o corta levemente. Book conta a Raif que achava que ainda estava deprimido, mas vê que melhorou. Raif olha para Seida e diz que alguém o trouxe de volta à vida ou melhor, um beijo lhe deu felicidade. Seida não acredita e começa a sorrir. Raif pergunta a Book se ela tem uma foto da filha. Ela pega o celular e mostra a filha. Seida fica tão aliviada que não consegue parar de sorrir e distribui a comida. Enver e o comprador da casa aguardam que Bahar e Sirin façam a venda. Sirin chega e pergunta ao pai por que ele não chegou a Bahar, com certeza ainda está cuidando de Arda.
Enver diz que não é assim porque Arda está com Bersan. Sirin pergunta se sua irmã desistiu da venda. O comprador fica chateado e pergunta o que ele quer dizer. Enver diz que não é nada. Ele manda que Sirin ligue Bahar. Ela finge que sim, mas diz que não atende. Talvez não queira mais vender. Enfim, esse dinheiro não pertence a ele. De repente Bahar chega correndo e pede desculpas pela demora. Eles entram nos escritórios para comprar e vender a casa. Poucas horas depois, vemos que no apartamento de Enver ele faz a distribuição correspondente do dinheiro em 3 e diz que cumpriu a sua parte, porque senão a Tice não conseguiria descansar em paz. Sirin olha para Bahar, que agradece ao pai e começa a colocar o dinheiro na bolsa. Sirin se levanta e grita com ele que não foi isso que ele lhe disse. Ele disse que não aceitaria. Enver manda ele calar a boca. Bahar termina de guardar o dinheiro enquanto olha para a irmã de forma desafiadora. Aí ele se despede de Enver e vai embora. Sirin simplesmente não consegue acreditar. Seida termina o dia de trabalho e vai com Raif se despedir. Ela diz a ele que não trabalhará amanhã porque passará o Natal com Bahar. Raif, brincando, diz que como eles só se verão no ano que vem, deveriam se despedir com um beijo. Seida sorrindo beija seu rosto e os dois se dão um grande abraço. Raif lhe dá uma sacola enorme com vários presentes dentro. Ele conta que comprou presentes para todos e pede que ele os entregue. Surpresa, Seida pergunta se ela deveria abrir o seu, mas Raif diz que não. Ela só pode abri-lo à meia-noite e pensar nele agora. Seida diz a ele que gostaria de ter algo para dar a ele também para fazê-lo pensar nela à meia-noite. Raif diz que não é necessário, pois pensa nela o tempo todo. Os dois se encaram sem parar de sorrir. De repente, a campainha toca e quando Seida abre ela vê que é Bahar quem diz que veio porque precisa falar com a senhora Fazile. Seida vai até a sala e pergunta se você pode receber Bahar. Fazile diz que sim. Bahar entra e Fazile avisa que estava esperando se recuperar um pouco para ligar para ela. Na verdade, queria informar que quer levar a história dela para o livro. Bahar felizmente agradece novamente pela oportunidade e diz que sua visita tem outro motivo. Ela veio pedir desculpas, pois ainda se sente muito envergonhada. Ela abre a bolsa e deixa um envelope cheio de dinheiro sobre a mesa. Fazile pergunta o que é e Bahar responde qual é a dívida que eles tinham com ela. Exatamente 100.000 liras. Fazile responde que eles não lhe devem nada. Poucos minutos depois vemos Bahar e Seida andando pela rua. Seida pergunta o que aconteceu com Fazile e Bahar conta que a princípio não queria receber o dinheiro, mas ela implorou tanto que ele finalmente aceitou. Bahar está grata por ter conseguido saldar essa dívida e diz que se sente muito aliviada. Seida diz a ele que não é justo que ele assuma a dívida como se fosse sua, pois ela também roubou as joias e deveria ter pago. Agora ele tem uma dívida com Bahar. Bahar pede para ele esquecer o assunto, pagaram a dívida e pronto. Seida diz que continuarão conversando sobre isso mais tarde, pois agora ela precisa ir ver o filho. Ela diz a ele que eles se encontrarão mais tarde em casa e Bahar continua seu caminho. Seida chega na casa de Henry. Satyumisa recebe com entusiasmo e calmamente diz que está muito entediado ali. Seida pede para ele não falar isso e eles seguem para a cozinha onde Henry está. Seida avisa que veio visitar o filho, e também queria convidá-los para um encontro que terão na casa de Bahar no dia de Ano Novo. Satyumis, muito feliz, diz que quer ir, mas Henry diz que não porque convidou a mãe para conhecer Kisme. Seida diz que talvez possa levá-lo depois do jantar, mas Henry diz que não. Satyumis, um pouco triste, olha para a bolsa que Seida tem nas mãos e pergunta se ela comprou um presente para ele. O menino olha para o pai e pergunta se ele não tinha dito que Seida não tinha dinheiro nem meios para sustentá-lo. Seida dá-lhe um dos presentes e Satyumis diz-lhes que é a primeira vez que abre um presente. É um console de videogame. Ele muito feliz diz que aquilo é caro e abraça a mãe. O menino vai brincar e Seida, vendo que Henry estava chateado, se despede e vai embora. Bahar conhece Yusuf, que reclama por não ter aceitado o emprego que lhe ofereceu. Bahar agradece, mas ele já conseguiu um emprego. No entanto, ele pode aceitar esse emprego, para poder trabalhar na limpeza e ficar com todo o dinheiro. Ela sobe e Yusuf pede que ela não diga bobagens. Na alfaiataria, Sirin entra e cumprimenta o pai. Ela lhe diz que preparará o que ele quiser para o jantar, mas Enver continua a ignorá-la e não responde. Sirin pergunta se eles chegarão seriamente ao ano novo sem conversar. Enver diz que ela mesma criou o problema. Sirin pede que ele não continue assim.
Eles podem fazer um plano juntos para o final do ano e passá-lo como pai e filha. Enver responde que não será possível, pois Bahar o convidou para sua festa, para a qual aliás ela não foi convidada. Surpreso, Sirin pergunta se ele a deixaria sozinha e ele diz que sim. Sirin responde que isso não pode ser possível. Desde que ela nasceu eles sempre passaram aquela época do ano juntos com a mãe dela. Ela começa a chorar e lembra que ele tinha prometido estar com ela sempre com ela e nunca abandoná-la. Se sua mãe pudesse vê-lo, ela ficaria muito decepcionada e certamente estaria girando no túmulo. Enver não responde e Sirin foge. No apartamento de Bahar, ela está organizando o quarto e colecionando diversos quebra-cabeças. De repente, uma grande ideia lhe vem à mente e ele pede aos filhos que digam a Seida e Arda para trazerem todos os quebra-cabeças que tiverem. Todos se reúnem no apartamento e começam a montar uma árvore de Natal feita com todas as caixas de quebra-cabeças, depois pegam os enfeites que Seida trouxe e decoram com muitas luzes. Todos estão felizes e orgulhosos. À noite vemos que Bahar se arrumou um pouco e está lindo. Seida traz a sacola de presentes e Doruk, vendo a pergunta a que horas vão abri-los, Bahar pede para ela esperar depois do jantar e eles os colocam na cama onde se encontram todos os presentes para as crianças e convidados. Sirin sai do quarto e percebe que seu pai está organizando alguns lanches para levar para a reunião. Ele os pega e sai do apartamento. Os olhos de Sirin se enchem de lágrimas e ele está prestes a enlouquecer. Enver entra na casa de Bahar e coloca comida na mesa. Arif também chega com presentes e comida. Eles vão até a cozinha e enquanto desfaz as malas ele diz a Bahar que ela está muito linda hoje. Ela agradece timidamente. Enver se levanta e com uma cara triste diz que vai ao banheiro por um momento. Seida pergunta por que ela tem essa atitude e Bahar responde que provavelmente é por causa de Sirin. Ela está sozinha lá em cima e afinal é Natal. Sua mãe também não gostaria que fosse assim. Ela pede a Seida que suba e diga a Sirin que ela pode comparecer se quiser. Arif diz que vai e sobe até o apartamento. Doruk está na sala revendo os presentes, não aguenta a curiosidade e abre o presente de Arif. O menino corre até a cozinha e conta com entusiasmo para a mãe que Arif lhe deu um novo cavalo de madeira. Enquanto eles riem, Arda pega a caixa e seu quebra-cabeça favorito da base da árvore. Ao fazer isso, ele deixa a árvore inteira cair, mas ao mesmo tempo todos ouvem o som de um tiro. Todos estão confusos e assustados. Bahar imediatamente pensa em Arif e corre para o andar superior como Enver. Bahar encontra a porta aberta e gotas de sangue no chão. Ela corre para a sala e vê Arif sentado no chão com Sirin nos braços, desmaiado. O jovem tenta fazer Sirin reagir, mas a louca parece morta. Enver chega e ao ver sua filha naquele estado começa a gritar de desespero. Arif pede para ela se acalmar. Ela não está ferida, apenas desmaiou ao ver um ladrão que estava na casa. Bahar pergunta a Arif se ele está bem e ele responde que sim. Enver agarra o rosto de Sirin e não para de gritar até que ela abra os olhos novamente. Ele a abraça enquanto Sirin chora incontrolavelmente. Bahar pergunta a Arif o que aconteceu e ele responde que alguém entrou na casa e ainda estava lá quando ele chegou. Em seguida, Sirin conseguiu atirar em seu braço e o homem fugiu rapidamente. Enver abraça Sirin e Bahar e Arif ouvem Seida discutir com Nizam. Arif diz a Bahar que irá. Seida tenta impedir Nizam de subir e Arif sai e avisa que estão bem e vão para dentro. Seida acalma Nizam e a convence a ir cuidar dos filhos. Enver abraça Sirin e a louca treme de medo, pedindo ao pai que não vá embora. Seida sobe e pergunta se eles estão bem. Arif diz que sim e ela pergunta o que era aquele som. Bahar conta que um ladrão entrou e Sirin atirou em seu braço. Seida pergunta se ela atirou nele enquanto olha para a arma no chão. Seida, assustada, pergunta se aquela não é a arma de Sarp e Bahar diz a ela que presume que seja. Enver pede que chamem a polícia, mas Seida diz que não porque eles vão perguntar sobre a arma e o que vão dizer. Enver se assusta e Seida pergunta com raiva a Sirin onde ele encontrou a arma e por que ele tinha algo de que Arif e Bahar supostamente haviam se livrado. Enver pede que ela não reclame agora, mas Seida diz que aquela mulher não descansará até matar todos eles. Apavorada, Sirin diz que não queria atirar, mas tentou se defender. Seida grita que irá cuidar das crianças que estão assustadas, mas se Arif tivesse se ferido ele a mataria. Bahar pede que ela volte e cuide das crianças e ela lhe diz para não deixar Sirin manipulá-las. Enver continua abraçando Sirin e Bahar e Arif apenas os observa. Seida desce e diz para as crianças que está tudo bem,
era só um ladrão que já fugiu. Doruk faz muitas perguntas sobre o ladrão. Depois ele entra no quarto e pega o cavalo de madeira. Ele diz que não vai permitir, ele roubam e juntos montam a árvore de volta. Bahar dá um copo d'água para sua irmã para Enver e ele agradece. A senhora pergunta a Bahar se ela se sente melhor e Enver faz a louca beber um pouco de água. Bahar se sente e pergunta a Sirin se aquela arma é de Sarp. Enver diz que está chocada e que isso é impossível e deve ser a arma do ladrão. Bahar olha para a arma e Sirin confessa que é a arma de Sarp. Enver não consegue acreditar e diz que Bahar e Arif se livraram dela. Bahar com raiva diz a Enver que aparentemente não foi assim, e pergunta a Sirin se ela é uma maluca e o que ela estava tentando fazer ao ter a arma em sua posse. Era seu plano de atirar em si mesma ou matar todos eles. Talvez ele não saiba que crianças entram e saem daquele local todos os dias. O que teria acontecido se o ladrão pegasse a arma e atirasse em Arif? Sirin olha para ela e pergunta se a vida de Arif é mais importante que a dela. Eles se preocupam mais com ele. Bahar grita com ele para parar de dizer coisas ridículas e responder por que ele está com a arma. Sirin permanece em silêncio e Enver pergunta por que ela estava com a arma. A louca e ondulada responde que não sabe por que a tinha. Bahar diz a ela que ela tem certeza de que sabe e que terá que contar a verdade. Arif pede a Bahar que se acalme e a senhora pergunta o que farão com a arma. Ele diz que a guardará em sua casa e depois a jogarão fora. Arif pega um jornal para pegar a arma. Ao fazer isso encara Sirin. Arif lembra imediatamente que quando subiu ao apartamento encontrou a porta aberta e entrou silenciosamente. Ouviu Sirin dizer ao ladrão enquanto apontava a arma para ele não se aproximar dela ou ela o mataria assim como matou o marido de sua irmã há pouco tempo atrás. Então ele é capaz de fazer isso. Arif entrou para enfrentar o ladrão e naquele momento Sirin atirou. O ladrão ferido fugiu e Sirin caiu em pânico nos braços de Arif. Arif fica lembrando do que Sirin disse sobre Sarp e percebe que a louca ondulada é uma assassina. Bahar pede que ele saia dali e Arif sai pensativo. Sirin diz a Enver que ela está com muito medo e ele abraça. Arif e Bahar voltam e as crianças abraçam o jovem. Ele pede que não se assustem e se preparem para jantar e comemorar o Natal todos juntos. As crianças fazem muitas perguntas a Arif, mas Bahar as interrompe e manda que se sentem. Chega meia-noite e todos juntos jantam muito felizes. Bahar percebe como Nizam ama Arif. Enver finalmente passou o Natal com sua filha dormindo ao lado dele e se sente melhor ao olhar a foto de sua amada Tisse. Fazile também abraça o filho e na casa de Bahar todos se cumprimentam, abraçam e beijam. Seida diz que parece que todo mundo já se beijou, mas Nizam diz que não viu a mãe beijar Arif. Seida pede que façam isso e eles obedecem. Nisa e Doruk os abraçam e parecem uma família. Arif brinca com as crianças e Seida diz que irá para seu apartamento porque Arda está com sono. Arif também se despede, mas Nizam e Doruk pedem para ele passar a noite com eles. Arif não quer incomodar Bahar e diz que não pode e que os verá amanhã. Nizam pede que ele fique, mas Arif diz que ele não deve ter medo de nada e que tudo ficará bem, além de sua mãe cuidar deles. No entanto, Doruk diz a ele que eles também podem cuidar dele se ele ficar com eles. Arif olha para Bahar e ela não tem escolha senão concordar. Mais tarde, Bahar organiza o sofá para Arif dormir. A senhora observa como Arif ama muito seus filhos como se fosse pai. Arif diz a Bahar que ele pode fazer o resto e ela apenas olha para ele. Seida recebe um telefonema de Raif e fica feliz. O jovem a cumprimenta com muita alegria. Ela também o cumprimenta e pergunta se ele teve uma boa noite com sua mãe. Raif diz que sim, embora pudesse ter sido melhor com ela. Ele pergunta como foi o jantar dela e Seida responde que foi bom. Então Raif pergunta se ela gostou do presente, mas Seida responde que não, já que muita coisa aconteceu e ela decidiu abrir amanhã. Raif, um pouco triste, diz que está tudo bem. Eles se despedem e desligam a ligação. Arif ficou sozinho no quarto de Bahar, não consegue dormir porque não consegue parar de pensar nas palavras de Sirin. Ele não consegue acreditar que ela foi capaz de assassinar Sarp. No dia seguinte Bahar acorda e sai do quarto, Arif a cumprimenta e ela também, então a senhora pergunta se ela dormiu bem e Arif informa que ela não dormiu nada. Ela senta ao lado dele e diz que não acredita no que aconteceu ontem à noite. Ela pensou que algo tinha acontecido com ele quando ouviu aquele tiro. Ela estava apavorada e não conseguia parar de tremer.
Ela é muito determinada e garante que se Sirin tivesse feito alguma coisa com ela, ela teria conseguido matar a própria irmã. Arif sorrindo diz a ele que este é Bahar, alguém que não mataria ou faria mal a ninguém. Bahar olha para ele atentamente e diz que se o tirassem dele ele não aguentaria. Arif pede que ele olhe nos olhos e veja que o que importa é o presente. Eles estão juntos. Os dois pegam nas mãos e aproximam-se lentamente para beijar. Mas de repente Doruk sai do quarto em direção ao banheiro. Eles são muito tímidos e apenas sorriem sem saber o que fazer. Por outro lado, Kisme está recolhendo os enfeites da árvore de Natal da casa de Henry e colocando-os em caixas. Satyumis acorda e ela pede que ele a ajude. O menino pergunta se ela tem filhos e ela responde que não. Kisme se lembra do momento em que discutiu com Sen porque o momento em que foi à galeria para matar seu chefe foi registrado por câmeras de segurança. Ela disse a ele que agora eles não só tinham o problema de terem perdido o filho, mas também um problema maior. Sen disse a ele que cuidaria disso, mas Kisme disse com raiva que não havia mais nada entre eles. Ele tirou o anel e o deixou no sofá. Ela olha para Satyumis. Depois de alguns minutos, Doruk volta do banheiro e vendo Bahar e Arif deitarem-se nas pernas de sua mãe e adormecerem novamente, Bahar acaricia seus cabelos e diz que as promessas de ano novo de seus filhos são muito bonitas, não há nada de mal nelas. Arif diz a ele que eles são iguais à sua mãe. Bahar diz que se ele se refere à família então Sirin também faria parte disso. Arif tira o sorriso do rosto ao pensar naquela mulher, mas logo se recupera e pergunta a Bahar se ele tem desejos para o ano novo. Ela responde que antes de tudo quer saúde, quer que eles tenham o suficiente para viver e serem felizes. Na verdade, ele tem um terceiro desejo, mas não conta a ela. Arif insiste que lhe conte e Bahar, sorrindo, diz-lhe que gostaria de voltar à universidade e terminar a licenciatura, o que o deixaria muito feliz. Doruk acorda e pergunta se é verdade que Arif vai estudar novamente. Todos sorriem porque pensaram que o menino estava dormindo. Um andar acima, Seida visita Enver e pede que ele desça com ela para abrir os presentes. Na noite anterior, as crianças não os abriram porque o avô não estava lá. Enver diz que prefere não deixar Sirin sozinho, mas a maluca ondulada se aproxima e diz que não tem problema, ela pode ir e vai ficar bem. Enver pensa e diz que não vai demorar, calça os sapatos e sai do apartamento. Sirin se tranca no quarto e enquanto bagunça a cama grita que odeia profundamente todos eles. Na casa de Bahar, todos distribuem os presentes e também os recebem. Bahar dá um lenço que tricotou para Arif e todos se viram para ver Seida quando, surpresa, ela diz que lhe deram um anel. Quem deu a ela é Raif, Bahar. Ele não consegue acreditar e Seida fica surpresa. Bahar recebe luvas vermelhas para o frio e agradece a Arif. Nizam abre seu presente e é um tutu. Bahar diz que é lindo e a menina agradece a Arif. Enver volta para seu apartamento e Sirin vê que recebeu vários presentes. Ela tristemente diz a ele que o presente que preparou para ele está sobre a mesa e volta para seu quarto e se sente quando ela abre o presente e vê que é uma foto dele, a Tice e Sirin. Enver começa a chorar e ao olhar para Tice pede-lhe perdão, pois não acredita que possa cumprir o que lhe prometeu. Sua filha escorregou de suas mãos e ele não aguenta mais. Ele diz a ela que gostaria de ter morrido, já que ela sabia muito bem o que fazer agora. Na casa de Fazile Seida chega suspirando e toca a campainha. Quando Fazile abre a porta ele diz a ela que não precisava vir trabalhar hoje, mas Seida responde que não foi por isso que ele veio. O que acontece é que ele precisa entregar algo para Raif. Ela vai até a sala de jantar e rapidamente tira o anel do bolso e diz que vim devolver isso. Fazile pergunta o que ela quer dizer. Seida pede para ele abrir e diz que seu filho deu isso para ela no Natal. Ela considera um presente um lenço, meias, qualquer coisa menos isso e ela não consegue aceitar. Raif fica sem palavras e Seida vai embora. Raif grita com raiva com a mãe porque ela está olhando para ele daquele jeito. Ele não suporta seus olhos de reprovação e zombaria por seu fracasso e se quiser dizer alguma coisa basta fazê-lo e pronto. Vai para seu quarto e Fazile pensa enquanto olha para o anel. Enver desce ao apartamento de Arif e Yusuf o ajuda. O alfaiate diz que quer falar com Arif em particular, mas Yusuf diz que pode falar com ele. Arif sai e atende Enver. O alfaiate lhe dá um envelope com dinheiro. Enver conta que recebeu o dinheiro da venda do terreno de sua casa e agora está pagando sua dívida com o negócio. Ele calculou cada uma das coisas isso poderia ter acontecido e aí está tudo. Arif agradece a Enver que se despede e sai do prédio.
Sirin está descendo as escadas e ao ver Arif o cumprimenta. Arif apenas a olha sério e entra em casa. Yusuf pergunta a Arif se em ver já lhe pagou. Arif diz ao velho careca que não se importa. Em um parque perto de Tarlabazi, Bahar empresta um lenço a Seida e pergunta à amiga com que propósito ela acha que Raif lhe deu aquele presente. Seida diz que provavelmente só queria irritar sua mãe. Bahar diz a ele que acredita que seja algo mais importante, pois sabe que o pai de Raif o aconselhou a dar o anel para a mulher com quem queria se casar. Seida diz que isso não pode ser possível. Raif é um homem muito bom para ela e há muitas mulheres bonitas atrás dele. Bahar deixa claro para ela que ela também é uma mulher bonita. Seida diz com tristeza que é uma mulher de má formação, tem um filho fora do casamento, não teve empregos decentes e às vezes nem controla a boca com o que ela diz. Bahar diz a ela que não é isso que ela vê em sua amiga. Quando ela vê, ela pode ver a mulher com o coração mais gentil do mundo, a pessoa mais extrovertida, a mãe mais dedicada e a amiga mais confiável, e se você ver assim, então Raif verá de uma forma muito mais fascinante. Seida diz que ele tem razão, porém, casamento é outra coisa, é mais que amor e ela não quer ter muitas esperanças. Bahar apenas olha para ela com tristeza e suspira. À noite, Fazile diz a Raif que não quer que ele fique bravo com ela, mas ela tem uma dúvida. O escritor pergunta por que ele deu a Seida um presente como aquele. Raif diz a ela que não entende sua pergunta e acredita que ela o acha pequeno demais para dar algo assim a uma mulher tão charmosa como Seida. Fazile diz a ela que não é assim e ela não pensa assim. Ela apenas tem uma dúvida e ficou se perguntando qual é a intenção dele, se é um presente de amigos ou talvez ele tenha sentimentos por ela. A escritora diz que quer ouvir sua resposta. Raif diz que nunca pergunta coisas que não sabe e pergunta se esse é seu novo hábito. Fazile apenas fica em silêncio. Bahar encontra Arif na entrada do prédio que lhe informa que acaba de se livrar da arma. Bahar pergunta por que ele não esperou que ela o acompanhasse, mas ele responde que não importa, finalmente está feito. Ele diz a Bahar que Seida só tem alguns dias com Arda, pois a audiência será em breve. Ele não quis falar nada antes para não estragar o Natal. Bahar pergunta o que deveriam fazer e Arif responde que Henry tentou falar novamente com o pai de Arda, mas o homem não quis diminuir sua demanda nem um centavo. Ele pede a Bahar que conte isso a Seida para que ela esteja preparada. Bahar diz com tristeza que esta noite eles têm vários planos com ela e os filhos. Ela pergunta a Arif se ele não pode ir com ela para contar essa notícia juntos. Arif diz que não pode, pois não suporta ver Seida triste, terá que cuidar disso sozinho. Eles se despedem e Bahar não sabe o que fazer. Kisme permite o acesso à sua secretária que lhe traz um documento para ele assinar. O advogado pergunta se ela já conseguiu entrar em contato com Sen e ela responde que não. Kisme pede que continue tentando. A secretária diz que está bem e vai embora. Kisme fica perturbado. Bahar se encontra com Seida e eles se preparam para assistir a um filme. Ela tenta contar a ele sobre a data do julgamento, mas Seida a interrompe e pede que ele não estrague o dia dela. Se ele tem algo para contar a ela, pode fazê-lo a partir de amanhã. Bahar pensa em como deveria contar a ela o mais rápido possível. Arif e Yusuf estão em seu apartamento assistindo televisão. O velho Cocolizo pergunta ao filho se Enver lhe deu todo o dinheiro que lhe devia. Se ele tem dinheiro, esse homem deveria cuidar de Bahar também, já que ela não pagou o aluguel e parece como se ele não quisesse trabalhar, mesmo que conseguissem um emprego para ele. Arif garante que Bahar pagou o aluguel e pergunta ao pai careca o que ele quis dizer. Yusuf conta que lhe ofereceu um emprego, mas ele nem quis anotar o telefone do empregador. Um Arif irritado pede para ele ficar longe de Bahar e vai até o apartamento de Seida. Bahar e sua amiga estão chorando por causa do filme que estão assistindo. Quando ele abre a porta, Arif os vê com lágrimas no rosto e pensa que Bahar contou ele tudo para Seida. Ele avisa Seida que eles vão encontrar a solução para aquele problema, mas Bahar o interrompe e diz que eles só estavam chorando por causa do filme. Seida percebe que algo está acontecendo e pede a Arif que entre em casa para conversar. Por outro lado, Henry prepara Satyumis para sair e diz que ele está atraente. Satyumis diz que ele está sempre bonito e que sua namorada é muito mais bonita que a dele. Henry não acredita e Satyumis diz que ele deveria vê-la porque ela é tão bonita quanto Seida. O menino sai e Henry vai atrás dele. Arif e Bahar contam a Seida o que acontecerá com Arda dentro de alguns dias e ela começa a chorar. Nesse momento a porta toca e Bahar se abre. São Henry e Satyumis. O pequeno mensageiro abraça Seida e conta que conheceu a mãe de seu pai, mas ela é uma mulher estranha e é claro que ela não queria.
Seida enxuga as lágrimas e pede que ela não se preocupe, pois aquela mulher também não a ama. Henry pergunta por que ela está chorando e ela com raiva começa a gritar que tem todos os motivos para isso. Eles vão tirar Arda, que é a única coisa que ela tem na vida. Ela olha para Satyumis, se sente mal e o abraça. Ela se corrige dizendo que seus 2 filhos são a única coisa que ela tem. Henry pede que ele se acalme e avisa que há um mal-entendido. A data do julgamento é apenas para um processo de identificação do filho e do pai, mas ainda não vão levá-lo embora. Seida respira muito aliviada e diz que está tudo bem. Ela não vai discutir mais porque Satyumis está lá e como sua mãe quer que ela fique alguns dias com ela, Satyumis sorri e a abraça. Kisme chega em casa e grita o nome de Sen enquanto acende as luzes. Ela avisa que é hora dele aparecer porque eles precisam conversar. De repente Kisme entra no quarto e vê que as roupas de seu bebê estão espalhadas por todo o lado. Sen está deitado no sofá com uma das roupas nas mãos e depois de chorar muito ele abre os olhos e diz a ela que está cansado. Ele sente que perdeu todas as forças e não pode continuar assim. Começa a chorar novamente e diz a ela que não pode seguir em frente com sua vida se não a tiver ao seu lado. Kisme, surpreso, senta-se ao lado dele e ele se apoia nas pernas dela. Soluçando, Sen pede que ele saia junto e comece uma nova vida, deixando tudo para trás. Ele diz que ainda a ama profundamente e embora não possa dizer isso abertamente, está cansado de tudo. Kisme começa a chorar também, ela olha para ele atentamente e confessa que o ama também, Sen sorri. No dia seguinte, Seida alcança Arif quando ele sai do prédio e diz que tem uma dúvida desde o ocorrido, pergunta se é verdade sobre o roubo e que Sirin confrontou um ladrão. Arif responde que é verdade, ele viu o homem com seus próprios olhos. Seida pergunta por que desde aquela noite ele está com uma atitude estranha. Arif diz a ela que se algo acontecer, mas ele acha que não pode falar sobre isso. Seida insiste que ele conte a ela e Arif finalmente conta que Sirin disse algo muito estranho ao ladrão. Ele disse que se tivesse conseguido matar o marido da irmã, também poderia matá-lo. Seida diz que talvez ele quisesse dizer quando jogou da balsa ao mar, mas Arif não acredita nela, pois afirmou tê-lo matado há pouco tempo. Seida diz que não faz sentido já que ele morreu no hospital em decorrência do acidente. É melhor que eles parem de fazer filmes na cabeça e sigam em frente com suas vidas. Eles continuam caminhando e Seida pede que não contém nada a barrar. Arif diz que está tudo bem. Por outro lado, Sen acorda na casa de Kisme e liga para ela, mas a advogada sai e desce a rua, depois entra no carro dela. Sen vai até a sala de jantar e encontra o café da manhã colocado na mesa, além de um avisinho de papel